Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje eu trago um modelo de aula preparado especialmente para você que dá aula no ensino médio, aula de Educação Física. Então, eu trouxe aí um modelo de plano que você pode aplicar dentro aí do seu planejamento para as aulas do ensino médio. Fica comigo até o final dessa aula. Bem, a aula proposta de hoje tem como temática os esportes e a mídia. No ensino médio, nós devemos aprofundar aquilo que os estudantes aprenderam ao longo do ensino fundamental e discutir questões mais ligadas à educação física e à sociedade, educação física e à mídia, é de fundamental importância dentro dessa nova perspectiva da educação física na escola. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, que deixe um like, um comentário do que você achou de interessante nessa aula e de como você pode aplicar aí nas suas aulas do ensino médio. Bem, essa aula é proposta para a segunda série do ensino médio. Você vai fazer as adaptações necessárias para que essa aula seja colocada em prática na segunda série do ensino médio. Nós trouxemos aí como unidade temática os esportes. Dentro dessa grande unidade temática, nós vamos aí desenvolver como objeto de conhecimento os esportes e a mídia, a relação do esporte e a mídia, que é muito presente, principalmente aqui no Brasil. Nesse sentido, essa aula pode ser realizada na quadra, você pode começar essa aula dentro da sala de aula, e aí você pode, na parte final, na parte prática, levar os alunos para a quadra para a realização dessa aula. A duração da aula, você vai poder organizar essa aula, tanto em uma como em duas aulas. Vai depender aí do tempo que você tem disponível e como você, em conjunto com os alunos, podem articular esse processo de ensino-aprendizagem. Então, nós pensamos aí, para essa aula, a utilização do material esportivo da modalidade que será escolhida, aparelhos celulares ou câmera fotográfica, câmera filmadora e os cadernos para registro dos estudantes. A habilidade que será desenvolvida, a habilidade para a área de linguagens no ensino médio, a habilidade 105. Ela diz o quê? Que os estudantes devem analisar e experimentar diversos processos de remediação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social. Os temas contemporâneos transversais que vão estar inseridos aí nessa aula: ciência e tecnologia, multiculturalismo e economia. Nessa perspectiva, nós temos como competências gerais da BNCC para essa aula o conhecimento, a comunicação, a empatia e a colaboração. Como competências da área de linguagem, nós trazemos a competência 1, a competência 3 e a competência 5. A expectativa de aprendizagem. O que é que eu quero que meus alunos aprendam nessa aula, após essa aula? Eles devem experimentar e tematizar os papéis da mídia na cobertura de um grande evento esportivo e as suas relações com a educação física. Então, eles entenderem que a educação física também está atrelada ao estudo da mídia, dos grandes eventos esportivos, das redes sociais e de como é que eles podem tematizar isso dentro de uma aula no ensino médio. Bem, a aula eu vou dividir em três etapas. Na primeira parte da aula, que a gente chama de parte inicial ou contextualização, seria a introdução da aula. Nessa parte, você vai reunir os estudantes e vai explicar que o objeto de conhecimento será o esporte e a mídia, a relação do esporte com a mídia. Aproveita também para comentar que as mídias possuem influência nas práticas esportivas e, por isso, devem ser discutidas e tematizadas nas aulas de educação física. Para que eles possam compreender melhor os conhecimentos dos estudantes, você vai levantar e abordar essa grande temática fazendo perguntas norteadoras. Vocês assistem programas esportivos na TV? Pergunte aos estudantes se eles acompanham os noticiários de esportes nas redes sociais, se eles sabem quem são os profissionais que trabalham na mídia. Nesse sentido, aí, o jornalismo esportivo, a mídia esportiva, fazer essa introdução na aula para entender o que os alunos já trazem de conhecimento sobre a relação da educação física, do esporte
com a mídia. Após esse pequeno debate, essas respostas dos estudantes, você vai abrir um debate mais amplo, né, sobre esse tema nessa primeira parte da aula. Na parte principal, que a gente chama de experimentação, você vai propor aos estudantes a experimentação de uma prática sobre a cobertura e transmissão de um evento esportivo, tá? Utilizando os diferentes canais da mídia. Nesse sentido, você vai escolher, em conjunto com os estudantes, uma das modalidades esportivas que vocês já desenvolveram aí ao longo das últimas aulas, ou aquela modalidade esportiva que a turma tenha mais interesse. Você vai explicar a função de cada setor da mídia e solicitar que esses estudantes, de forma autônoma e cooperativa, se organizem em pequenos grupos. Eles podem fazer pesquisas anteriores para detectar quais são esses membros da mídia esportiva. Numa parte posterior da aula, você vai dividir, em conjunto com os estudantes, os principais grupos de atuação. Entre esses grupos, nós teremos os jogadores, que serão aquele grupo de estudantes que vão fazer o papel de atletas, né, que vão jogar aquela modalidade que foi escolhida. Nós temos aí o grupo que será destinado à mídia televisiva, composta por um narrador, que vai fazer a narração da partida, um comentarista, que vai comentar os lances do jogo, a atuação dos atletas, que vai dar sua opinião sobre o que aconteceu no jogo. Um repórter, que vai divulgar as notícias, que vai dar os detalhes do jogo, que vai falar um pouquinho sobre as características dos jogadores, a escalação das equipes, e um repórter cinematográfico, aquele que vai fazer a filmagem do evento, da partida, do jogo. Ele pode utilizar a câmera do seu próprio celular, ou se você tiver um recurso melhor, uma câmera, ele vai poder fazer essa filmagem. Outro grupo vai ficar responsável, na verdade, uma dupla, em ser a mídia impressa. O que é que eles vão fazer? Eles vão escrever um texto com as informações da partida. E um deles vai ser o editor de esportes, que vai revisar esse texto e vai transformar esse pequeno texto em uma matéria esportiva, também utilizando aí a língua portuguesa dentro da área de linguagens. Outra equipe vai ficar responsável pela mídia de redes sociais. Na verdade, uma dupla. Essa dupla que nós vamos denominar de youtubers. Cada youtuber vai ficar acompanhando uma das duas equipes durante a transmissão do jogo, fazendo a cobertura e utilizando as redes sociais em tempo real ou posteriormente para divulgar os resultados, o que aconteceu no jogo de interessante. Então, vai ser uma dupla de youtubers. Outros alunos podem ficar fazendo parte da assessoria de imprensa. 2 estudantes, por exemplo, vão ser os assessores de imprensa de cada equipe. Um assessor de imprensa de uma equipe e outro da outra, que vai ficar responsável em fornecer as informações sobre aquela equipe. O nome dos atletas, o número, a idade e algumas informações mais detalhadas. E aí eles também vão ficar responsáveis em organizar a coletiva de imprensa que vai ser feita ao final da aula. Olha que interessante. Então, todos os estudantes vão estar envolvidos em algum setor da mídia ou do esporte. Ainda na parte principal, com os estudantes distribuídos nas suas funções, entre atletas e membros da mídia e posicionados em locais estratégicos da quadra, a partida da modalidade vai ser iniciada. Durante todo esse processo, você vai estar lá dando o suporte pedagógico, tirando dúvidas, organizando e sistematizando junto com os estudantes essa grande aula e essa grande experimentação sobre esportes e a mídia. Na parte final da aula, a ideia é que você promova, junto com os estudantes, uma grande coletiva de imprensa, que pode ser na quadra ou você pode retomar na sala de aula, no auditório da escola ou numa aula posterior, vai ficar a seu critério. Reunindo atletas e os diferentes setores da mídia. Os estudantes jornalistas vão fazer as perguntas aos estudantes atletas sobre o que ocorreu no jogo, as dificuldades, como é que eles, a visão analítica deles da partida, a opinião dos atletas. A mídia impressa vai ficar responsável em elaborar um pequeno texto com as manchetes relacionadas ao jogo, fazer manchetes sobre aquele jogo que aconteceu. O grupo que é youtuber, vai fazer um post nas redes sociais com foto, legenda, relacionada à partida e ao evento esportivo. As produções midiáticas que vão surgir dessa grande aula, ou desse conjunto de aulas, poderão ser disponibilizadas no grupo de mensagem da escola, pode ser colocado também nos painéis da escola, ser divulgado dentro e fora do contexto escolar. Ok? Mas uma ideia clara que todos devem comentar, repostar, e aí
a relação da mídia com o esporte deve ser analisada num processo avaliativo entre você, professor de educação física do ensino médio, em conjunto com os seus estudantes. Gostou dessa sugestão de aula? Esportes e mídia nas aulas de educação física. Se você gostou dessa aula e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, faz um comentário, se você vai utilizar essa aula, se a aula deu certo, isso é muito importante, ok? Pessoal, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 70 planos de aula para o ensino médio, aulas bem parecidas com essa, que vai facilitar a tua vida na hora de planejar as aulas de educação física para o ensino médio. Eu vou deixar o link para quem quiser adquirir essas aulas, ok? Um grande abraço, foi um prazer estar com você aqui em mais essa aula e eu te aguardo nas próximas aulas. Abraço!